Oi pessoal, esse vídeo é para quem se interessa sobre tênis universitário nos Estados Unidos e como conseguir uma bolsa de estudos. Meu nome é Danilo Mendes, fui tenista também, trabalho na área desde 2007 ajudando tenistas, estudantes e atletas a seguir o mesmo caminho. Vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi a minha própria busca pessoal de universidades, como as empresas que eu já estou no mercado funcionam e como que eu posso te ajudar nesse projeto um tanto complexo. Na minha época, na minha busca de própria universidade, as coisas eram bem diferentes de como estão hoje. A gente não tinha muita informação, a internet não era tão rápida, era aquela dial-up que fazia aquele barulho engraçado. Então a gente não sabia muito sobre as universidades, sobre os técnicos, enfim, era o começo de tudo, um mercado muito novo. E no meu caso, eu tive que pegar o telefone e ligar para os técnicos. Da sorte de estar no escritório, não tinha muito e-mail, celular, enfim, era um mercado realmente muito novo. Hoje, né, já está bem diferente. Todo mundo tem acesso à informação, tem uma porção de blogs, sites, enfim, tem muita informação realmente online que praticamente qualquer um hoje pode contatar direto, ou pode fazer o processo todo da busca da universidade e da bolsa sozinho também. Então, o que eu vou explicar um pouquinho, né? A diferença entre as empresas e por que, né, contratar uma empresa. Então, assim, muita gente me pergunta, dá para fazer o processo sozinho? Dá para fazer sozinho assim como eu fiz. A empresa, ela ajuda em alguns detalhes que eu acho importante. Primeiro, a comodidade, né? A facilidade de não ter que fazer praticamente nada, só, né, em relação à preparação e pagamentos, enfim. E realmente a empresa cuida de tudo. A comodidade é um grande aliado do cliente. A outra questão que eu acho importante é no número de opções que uma empresa pode ajudar, né, os seus clientes. Então pode ser que alguém sozinho consiga um número X de universidades e uma empresa consiga um número maior. E vale a pena ter um leque maior de opções. Então, sem sombra de dúvidas, uma empresa pode te ajudar nessa questão de abertura de possibilidades, que é extremamente importante, que é uma decisão, uma grande decisão importante. Então é legal ter bastante opção para poder escolher a melhor opção entre elas. Tá? Isso é bastante importante. Na outra questão é a questão da bolsa em si. Então algum atleta, família pode conseguir uma indicação, uma bolsa X, mas também a empresa pode conseguir uma bolsa talvez melhor, maior, que ao final de 4, 5 anos é um barato que sai caro. Então essa é uma questão importante também. Já trabalhei numa empresa grande, já tive a minha própria empresa com um sócio e agora pretendo fazer o meu melhor trabalho até então. Vou trabalhar sozinho, então vou cuidar de todas as etapas do projeto com, total controle e segurança para que, até hoje eu consiga fazer realmente o melhor trabalho até então. Então vou explicar para vocês, como que funciona uma empresa grande. Então a empresa grande ela tem funcionários, tem setores em que uma pessoa ela é responsável, um funcionário é responsável pela questão da parte comercial, que é explicar o projeto, como as coisas funcionam, enfim, fazer o cliente assinar o contrato. Um segundo funcionário ele vai ser responsável pela questão de encontrar as universidades e as bolsas. Um terceiro funcionário vai cuidar da parte burocrática do processo, que é documentação, histórico, aplicação, envio de nota, vacina, passagem, seguro, enfim. E talvez uma quarta pessoa possa ser que te dê uma assistência lá nos Estados Unidos. Então é bem dividido, né? Acho que é importante ter uma afinidade com a pessoa que te apresenta o projeto, enfim, que é o contato inicial, mas que depois se perde, realmente, essa proximidade, porque uma outra pessoa vai cuidar do projeto e depois também, lá nos Estados Unidos, enfim, vai se diluindo. Então é importante, eu acho que na minha opinião, aprender sobre as empresas, saber quem que realmente vai cuidar do seu projeto, porque realmente a questão da busca da universidade é o grande, é o mais importante, eu diria. Na empresa que tive, de quase 4 anos, tive um sócio e não era diferente. Então, uma pessoa fazia a questão comercial, de explicar o projeto, como tudo funciona, e fazer o cliente assinar o contrato, e a minha responsabilidade ela era de encontrar as universidades e cuidar de todo o restante do projeto. Tá? Então, assim, agora o que eu pretendo fazer é ter um contato maior com o cliente desde o início até o fim e realmente um desafio grande para mim para
poder fazer o melhor serviço que eu já fiz até hoje. Então vamos ver como é que vai. Eu estou bastante confiante porque nesses últimos quase 4 anos, meus contatos com os técnicos estão bem recentes, estão bem bons, bem sólidos, e eu tenho total confiança que eu consigo ajudar bastante gente. Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês de como, né, o processo flui, né? Quem quiser se aventurar, né, a ver uma escola sozinho, fique à vontade. Na minha opinião, né, lógico, eu trabalho com isso, mas como para mim mesmo, eu também busquei uma universidade, contratei uma empresa para me ajudar nessas buscas, eu assim encorajo todo mundo a também seguir por esse caminho. Eu acho que a empresa, sem dúvida, ela pode ajudar no número de opções, mas se alguém aqui quiser se aventurar e realmente iniciar essa missão, que realmente é um trabalho bastante demanda bastante tempo, organização, sorte também, né, pelos detalhes que eu vou explicar, né, agora para vocês. Enfim, eu acho que dá para fazer, realmente um processo bem trabalhoso, vou explicar para vocês como que esse processo realmente funciona desde o início até, né, a parte mais importante. E, bom, quem que tiver dúvida, alguma coisa, né, me avisa, eu posso ajudar no que for, né, necessário. O intuito desse vídeo, na verdade, é explicar para vocês, para os que talvez sejam até mais novos e que não saibam tanto sobre o processo, até os que já estão um pouco mais prontos e os que estão realmente quase na cara do gol aí para iniciar, né, o processo de buscas. Então, a primeira questão que eu acho importante, né, e que é a mais importante, independente do caminho que você vá escolher, de contratar uma empresa ou não, é a questão da preparação. Então pode ser que muita gente esteja vendo esse vídeo, tenha, né, idades, né, que variam de 10, 12, 14 anos e também os mais velhos. Para quem ainda tem tempo de se preparar, que é o ideal, o quanto antes puder começar, melhor. Então a melhor recomendação que eu posso é começar a preparação com bastante antecedência. E isso começa quando? Começa o quanto antes. Quem tiver 10 anos já pode começar a treinar mais sério, mais vezes. Né? Os de 12, 14 também já podem, os de 16 mais ainda. E essa preparação, o que significa? Né? Significa treinamentos, né, intensificados. A questão dos torneios é muito importante, porque quanto mais experiente, mais resultados, mais opções, sem dúvida, os atletas têm. Então, assim, independente do caminho, né? Tem gente que sonha com o profissional, tem gente que ainda já, né, não sabe o que vai fazer, e tem uns que já determinaram que o tênis universitário vai ser o caminho. Então tem que se preparar, pessoal, né? Jogar torneio, treinar mais e, lógico, cuidar da questão acadêmica também dos exames que eu vou explicar, né, já já. Uma questão que eu acho importantíssima e que, né, nesse caso eu posso ajudar vocês é que, como os técnicos lá nos Estados Unidos antigamente usavam praticamente o ranking da ITF, da WTA e da ATP como uma ferramenta de análise, porque é um ranking internacional, hoje eles têm uma ferramenta nos Estados Unidos que muitos de vocês já conhecem, que é o UTR, o Universal Tennis Rating. Nada mais é do que um site que tem um algoritmo em que calcula no masculino o nível do atleta de 0 a 16 e no feminino de 0 a 13. A CBT recentemente incluiu o UTR no próprio site da CBT, e o UTR, na verdade, ela é uma ferramenta excelente, né? Não tenho o que falar, ela é muito boa, ela tem esse algoritmo que calcula sets, games, né, contra outros jogadores, enfim, ela tenta ser bem precisa para além do ranking simplesmente da TF ou da ATP. O grande problema, na minha opinião, do UTR é que ele é um pouco injusto com nós aqui ainda. Então, assim, o que acontece? Tem muito jogador que joga alguns torneios da CBT ou que jogam torneios da federação, torneios fechados, torneios de premiação, e que não estão tão expostos aos torneios em que são cobertos pelo UTR, que são os da ITF, agora da CBT, e os outros maiores ainda. E aí o que acontece? Qual que é o grande problema? Como o técnico não tem muita ideia de como é o nosso ranking brasileiro, o nível, né, muito menos os de federação, muitos dos tenistas são injustiçados pelo UTR, porque ele joga pouco torneio, não está tão exposto, então ele não tem a chance de jogar com os jogadores mais fortes, para que consiga aumentar, né, o ranking do UTR e ter mais possibilidades, porque na verdade o UTR hoje é a grande ferramenta de análise dos técnicos, não tem muito o que fazer, lógico que
a ITF ainda conta, ATP, WTA, mas a grande questão é o UTR, porque ele realmente engloba o máximo possível de torneios, mas eu acho que é mais com o pessoal lá dos Estados Unidos, talvez da Europa. Nós aqui ainda estamos no começo, então, na minha opinião, tem muita gente que não está sendo nivelada justamente pelo UTR, porque pode ser que tenha um jogador que seja bom, né, do interior, ou né, até mesmo das capitais, mas que não joga tanto torneio, infelizmente, por várias razões, e que acaba não sendo nivelado. E é aí que entra o meu trabalho. Como tenho bastante contato com os técnicos, que eu tento, né, fazer ser justo com os jogadores, de brigar e argumentar com os técnicos a questão do nível real do jogador. Então tem que ser feito, né, um convencimento do técnico para que ele acredite que, na verdade, o nível desse jogador ele é maior do que realmente consta no UTR. Porque, né, vamos concordar que o UTR é uma bela ferramenta, mas ela não pode ser a única ferramenta de análise. Né? Tem outras questões que são importantes e é nisso que eu luto, que eu, né, falo com os técnicos. Ó, esse jogador aqui, por exemplo, tem um UTR de 11, né, no UTR, mas na verdade ele tem um UTR maior, ele pode ser um 12, pode ganhar de 12, ou jogou algum torneio que não está no UTR e ganhou de um 12, enfim. Eu tento ao máximo brigar pelo jogador nessa questão do nível e, lógico, consequentemente a bolsa vem junto, porque se a oportunidade lá, né, vira uma opção, aí a gente tem a chance de lutar pela bolsa também. Então isso é importantíssimo, sem dúvida posso ajudar nessa questão de abertura de possibilidades e aumento na opção, né, do leque de opções. Outra questão que entra na equação, pessoal, é a questão pessoal do negócio. Então, lógico, o técnico lá nos Estados Unidos, ele quer um jogador bom, que ganhe jogo, que seja experiente, o máximo de UTR possível, ranking, enfim, sem dúvida. Quem não quer, né? Mas também tem o lado pessoal do negócio, que é o quê? A questão pessoal mesmo, de, né, características pessoais. Então, se é um jogador que é esforçado, disciplinado, que tem um bom caráter, que tem uma família legal, que, né, que realmente possa passar uma segurança um pouco maior para o técnico, além da questão só do nível de resultado. E isso é importantíssimo, porque, né, aqui eu posso abrir as portas lá, explicando também essa questão pessoal, né, aqui dos jogadores nossos. E para nós também é interessante saber como que as coisas funcionam lá nos Estados Unidos, como que, né, o técnico funciona, como que ele trabalha, como que é o nível da universidade, não só acadêmico, mas também de tênis. Então chega muita gente para mim aqui e fala, né, Danilo, eu quero focar no tênis, a gente tem que arrumar uma universidade a melhor possível no tênis. E maravilha, a gente foca, né, a busca total no tênis. Tem gente que já quer mais equilibrado, um acadêmico com tênis. Também se faz uma busca personalizada na questão do tênis e do acadêmico. E também tem gente que já chega, ó, eu prefiro o lado acadêmico, então a gente pode focar nas melhores acadêmicas possíveis. O tênis eu só quero levar, né, para pagar meus estudos, enfim. Então a busca realmente ela é bem mais personalizada de acordo com o perfil, né, e os desejos da família e do atleta. E em vez de, então, né, alguém sozinho ficar dando um monte de tiro no escuro e, né, perdendo tempo, enfim, com universidades que não são do perfil, o que eu posso fazer para ajudar é ir direto nas universidades de acordo com o perfil. Tá? Então, nisso também se faz uma busca bem mais personalizada, direto ao ponto, bem mais objetiva. Tá? Na questão acadêmica, na minha opinião, eu acho que, lógico, na medida do possível, os pais e os atletas têm que ter um ensino, né, o atleta, ele tem que ter um ensino acadêmico de qualidade. Então, se puder colocar numa escola boa, né, no ensino fundamental, a melhor possível, e até o máximo possível do ensino médio, na minha opinião, é o melhor a ser feito para que a base seja boa. Então, muita gente, né, opta por fazer escola à distância no colegial, o que, na minha opinião, depende, acho que tem que ser bem pensado. Né? Em alguns casos pode ser interessante, mas outros nem tanto. Então, se possível também fazer um ensino médio bom, pelo menos no primeiro e segundo ano, eu acho que é o melhor caminho. E aí, num terceiro colegial, que já tem que estar né, já tem que ter começado a fazer toda a preparação, estudo para os exames, que eu vou explicar daqui a pouco, aí num terceiro ano, possivelmente, aí se pode se cogitar
a questão de fazer o terceiro ano do ensino médio à distância, porque realmente o terceiro ano do colegial, pessoal, é muito complicado. Por experiência, ele é um ano caótico. A garotada tem que estudar, tem que, né, às vezes estudar para o vestibular, que são os preparatórios para o vestibular. A matéria geralmente é revisada, não tem muita coisa nova. Tem que estudar, tem que treinar também pesado, né, para chegar lá bem. Tem que jogar os torneios, tem que faltar na aula, tem que estudar para os exames do TOEFL e SAT. Então, assim, é um caos. Então, se puder fazer o terceiro ano à distância, que aí dá tempo de fazer tudo, na minha opinião, em alguns casos, pode se cogitar sim. E também, lógico, se o atleta começar com bastante antecedência à preparação, aí dá para continuar no colégio normalmente e, né, se formar com a turma, enfim, não tem problema nenhum. Mas cada caso é um caso, por isso que tem que se conversar e montar um plano né, eficiente com a máxima antecedência possível. As notas no colégio, elas são importantíssimas, então não adianta nada ir para um colégio, seja ele qual for, e ficar com notas medianas, porque aqui para passar de ano a gente precisa de 5, só que lá nos Estados Unidos o ensino deles é bem mais fácil que o nosso, e para eles lá é bem mais fácil ficar com a média mais alta. Então para nós aqui, infelizmente, vale a pena tirar notas boas num colégio mais fraco do que ir para um colégio mais forte e ficar com uma média que vai nos prejudicar, de 5, 6, 7, né, que é passar de ano, mas que são boas, né? Mas que prejudica. Por quê? Lá eles fazem uma média, né, dessas notas, deles lá vai de 0 a 4, que chama GPA, Grade Point Average. Então eles pegam o nosso de 0 a 10 aqui e transformam para de 0 a 4. Então se um aluno fica na média, ele fica prejudicado e limita o número de opções. Então tem que ficar atento, pessoal, que as notas do colégio são extremamente importantes no número de possibilidades também, tá? Importantíssimo. Então tem que terminar a escola, né, forte, né, o máximo possível também. Os dois exames que são pedidos lá para as universidades e para as ligas de tênis são dois, né? O SAT, que é o vestibular americano, e o TOEFL, que é só inglês. Então esses exames, eles não são assim difíceis. Quem tem uma base boa, geralmente vai bem. Se prepara com antecedência, vai muito bem. É treino, não é, né, rocket science, não é um negócio nada, né, muito difícil. Então se preparando, fazendo um monte de simulado, quanto antes puder começar, melhor. Tem simulado, tem material de graça online. Também tem professores particulares que ajudam muito, mas se organizar direitinho, começar com bastante antecedência, dá para ir muito bem nessas provas. O problema é que, geralmente, o atleta é difícil de estudar. Tem um ou outro que tem um perfil um pouco mais acadêmico, mas a maioria, por experiência, falo para vocês que não estudam tanto. Então a gente tem que ficar no pé aí do pessoal para realmente ir bem nesses exames, que faz uma diferença enorme. Ir bem nos exames e tirar nota boa no colégio muda a vida de vocês. Tá? Então não esqueçam disso, é extremamente importante porque realmente aumenta absurdamente o número de opções, de bolsas e de possibilidades. Então não tem por que ir mal nesses exames, tem que ir bem ao máximo. Tá? Outra questão que é importante também, lógico, começar a preparação o quanto antes, tanto nos torneios, nos exames. E, bom, definir qual que seria o perfil. Então a família tem que definir, ou antes de começar essa busca, definir qual que é o perfil. O que eu vou querer? Eu vou querer ir para o tênis, para os dois, para o acadêmico? Isso tem que ser importante na definição e é uma decisão familiar. Junto com isso, a questão também do investimento anual, que ela é extremamente importante, porque os times de tênis, eles têm um limite, né, um budget que eles trabalham, né, por ano. Por que os técnicos também querem os bons alunos? Porque aí ele pode usar uma parte do budget de tênis e a universidade possivelmente pode vir com uma ajuda acadêmica. E aí ele consegue trazer um jogador por um custo menor de tênis, que para ele é muito bom. Então é muito importante ir bem nas provas nessa questão de uma possibilidade que teria que vir, o técnico teria que vir com grande parte da bolsa, ou toda a bolsa, do tênis, e não viraria uma opção para nós, porque aí a gente não consegue investir. Se o atleta tira uma nota boa nos exames, dá para combinar as bolsas e aí acaba sendo uma opção, porque aí junta com o que a gente pode investir e aí vira uma opção, né, para nós podermos escolher mais uma no leque. Então essa questão dos estudos, né, e do investimento dos pais é extremamente importante. Então
voltando aqui só à questão do investimento dos pais, é importante, porque quanto mais os pais puderem investir, também mais opções vocês terão. E hoje, né, hoje em dia, assim, as bolsas elas estão um tanto limitadas, né, especialmente nas universidades menores, né, eu diria que a maioria das bolsas estão nas universidades maiores, que tem mais recurso, e nas privadas. Então, assim, vale a pena também colocar na conta um maior investimento para que possa realmente ter mais opções, e às vezes são opções que né, elas são realmente maravilhosas e que vale a pena investir. E nisso também posso ajudar nessa escolha, de falar, ó, pessoal, essa universidade aqui a gente tem uma bolsa X, mas ó, vale a pena investir um pouquinho mais e a gente ir para essa. Tá? Então, extremamente importante equilibrar esses três. É um triângulo, gente. É nível de tênis, notas nos exames e o que a gente pode investir. E é assim, tendo o máximo nos três, que vocês terão, nós teremos, o máximo de opção possível. Tá? Então, gente, é isso. Tem que se preparar o máximo possível, tanto no tênis, nível de tênis, resultados, exames, notas do colégio, até iniciar a questão, a grande questão, que é a grande dificuldade do projeto, que realmente é abrir as portas com os contatos com os técnicos. Então, definido isso, inicia-se como assim, o nosso objetivo. E aí, definindo o objetivo, é aí que inicia-se a seleção de universidades. Então, definido o perfil, tem que se iniciar a seleção das universidades de ataque. Então, como que dá para aprender, né, sobre isso? Hoje em dia tem uma série de sites, blogs, YouTube, enfim, com informações sobre o nível das universidades, tanto no tênis quanto no acadêmico. Então dá para se achar uma porção de universidades que são ranqueadas no tênis, na divisão 1, 2 e 3, na Liga NAIA, na Junior College também. Enfim, dá para se achar um monte de informação. E também tem uma porção de universidades que não estão nesses rankings. E aí tem que se realmente fazer uma busca e ir atrás delas. Isso aí vocês podem achar em diversos sites, do YTA Tennis, a NCAA e por aí vai. Como que funciona a seleção, né? Na questão do tênis, o que se tem que ver? Né? A gente tem que pesquisar as universidades que estão de acordo com o perfil. Então, através dos sites, dá para saber informações de nível de tênis acadêmico e também das outras que nem estão nos rankings. E que às vezes a gente tem bastante universidade interessante que não estão nos rankings. Né? Então, tem que fazer uma seleção e tem que investir um bom tempo descobrindo quais são essas. Então, para quem quer se aventurar, esse é o grande desafio, de fazer essa seleção das universidades que estão de acordo com o perfil. E isso tem que pesquisar, gente. Aí tem que investir um bom tempo na pesquisa dos sites das próprias universidades, de rankings, enfim. Tem quase 4.000 universidades nos Estados Unidos. Então, realmente, né, é um trabalho que é trabalhoso e tem que ser desbravado aí por cada um de vocês, para encontrar as que têm o perfil de vocês. Não adianta entrar no site ou pesquisar as universidades que têm um ranking muito mais forte do que o tênis, por exemplo, ou uma universidade em que o requerimento de notas não está de acordo com o que vocês têm, né, e que não entra no limite de budget que vocês têm. Então tem que fazer um trabalho, realmente, e o meu trabalho é esse. Então, assim, isso que tem que ser realmente feito com bastante paciência, antecedência, e tem que realmente desbravar, não tem outra saída, tá? Outra questão da questão, né, realmente da pesquisa na questão do tênis, que aí o que tem que ser feito, né, para saber se essa faculdade ela realmente entra no meu perfil ou não. Como o UTR é uma ferramenta que ela é boa, né, mas não é, né, excelente, não é the ultimate, né? O que dá para ser feito que também é trabalhoso, é entrar nos sites, definir a universidade e ver o UTR dos jogadores que fazem parte das equipes. Então, isso aí também tem que entrar lá no site da universidade, na parte atlética, na parte do tênis e ver como que está o nível dos jogadores do time para ver se a gente também tem condições com o UTR que a gente tem
de almejar alguma chance de fazer parte desse time. Tá? E isso ajuda na seleção também para que o contato com as universidades ele seja mais objetivo. Tá? Então, enfim, gente, essa questão da busca ela é realmente trabalhosa e tem que ser feita com bastante antecedência e com objetividade. Bom, aí como é que, né, chegou a época de fazer o vídeo, né, também. Então, definir o perfil, a gente definiu as universidades, aí logo antes de começar realmente a busca de entrar em contato com as universidades e os técnicos, tem que fazer o vídeo, né? O vídeo ele é importante porque, além dos resultados que provam por si só, o vídeo dá uma visão do jogador de, né, altura, saque, estilo de jogo, comportamento, que é bacana do técnico ver e realmente ele faz uma diferença grande. Posso te falar com experiência e propriedade que o vídeo é importante. Então tem que fazer um vídeo muito bom. O vídeo ele tem que ser, a grande maioria dele, jogo, né? Se possível até jogo oficial, mas é difícil porque aqui no Brasil não tem tanta quadra rápida com jogo oficial, mas se puder maravilha, depois edita. Mas tem que fazer um vídeo real, que não pode ser jogo de compadre ou de comadre, porque o técnico ele quer ver jogo, ele não está preocupado em ver bate-bola, drill, nada disso, né? Ele vê vários vídeos por dia, então ele quer ver jogo. E lógico, tem que ser um vídeo também não muito longo, então tem que dar uma editada, a não ser que seja um jogo oficial e dê para cortar alguns pontos, mas enfim, o ideal é na quadra rápida, lógico, não sabe nem adianta fazer, porque lá ele só tem quadra rápida. E tem que ser um vídeo bem forte, né, com o máximo do jogador. Se ficar ruim, faz outro que vale a pena, né, do que mandar um vídeo mais ou menos. Então, maravilha. Aí chegou na hora de, bom, o que eu vou fazer, o que eu vou falar pro técnico, né? O que a gente, né, vou falar o que no e-mail? Então, o e-mail, assim, na verdade, de entrar em contato, porque, né, hoje em dia tem muita informação, então vocês podem praticamente entrar em contato com qualquer técnico. Tem o e-mail, o telefone deles nos sites, então dá para, né, mandar o e-mail, ligar, enfim. O e-mail tem que ser bem objetivo, bem simples, né, uma introdução, os resultados, né, o UTR, o vídeo, as notas nos exames, a GPA do colégio e tentar, né, abrir a porta. Então, basicamente o e-mail ele é isso, tá? Para quem quer, né, se aventurar, o e-mail ele tem que ser bem objetivo e curto, né, sem muita coisa, para o técnico realmente chamar atenção. Manda um e-mail, liga no escritório, faz um follow-up, aí tem que organizar, né? Dessa lista de universidades que, né, são o alvo, aí tem que fazer todo, né, recomendo fazer uma planilha com todos os nomes, enfim, depois fazer um update de, ó, o técnico X respondeu, não respondeu, ligou no dia tal, não respondeu, aí liguei no outro dia, mandei e-mail de novo, enfim, tem que ficar na luta. Na abertura de possibilidades. Então é isso, eu recomendo mandar e-mail e ligar, né, realmente, ou tentar achar nas redes sociais, que hoje muita gente também pode usar, enfim, né, tá aí para vocês, né, desbravarem. O grande problema, gente, nessa questão seria realmente a definição das universidades que são o alvo, a abertura com os técnicos que, né, pode ser que jogadores muito bons realmente consigam já se provar por si só e maravilha, tudo dê certo, abra muitas possibilidades e que nós aqui também, né, que eu possa ajudar a aumentar ainda mais o leque, sem dúvida, para qualquer um isso. E que vale a pena, né, sem dúvida. Agora, tem muita gente também que o resultado por si só pode ser que não interesse tanto os técnicos, e aí é difícil despertar o interesse deles, e é aí que realmente, né, o meu trabalho entra. Tá? Então, assim, mas independente, se o técnico responde e começa um diálogo, consegue marcar uma ligação, um Skype, FaceTime, o timing da decisão ele é difícil, porque o que acontece às vezes? Né? O técnico te mostra interesse, e aí você fica super feliz, e aí ele fala, ó, você tem até semana que vem para resolver. E é difícil, né? Porque a gente quer ver mais opção, quer poder, né, detalhar, aprender, né, poder decidir melhor, ter opções melhores, enfim. E às vezes o timing não permite, porque o técnico realmente vai te colocar na parede e me colocam também às vezes. Aí a gente não tem muito o que fazer, tem que tentar ter um jogo de cintura e tentar um pouco de mais tempo. Então o timing, ele realmente é difícil. Por quê? Porque os técnicos lá, mesmo, né, a gente aqui também está vendo a universidade, mas eles lá também estão vendo o jogador. Então é um cabo de guerra, né? É um cabo de guerra tanto nessa questão do timing de fechar
e de quando, assim, né? Quando. Então, isso é complicado e não tem o que te falar. A gente tem que tentar resolver de uma forma que seja boa para todo mundo. E o problema é que tem um SAT, né? O SAT ele foi reduzido agora, tem algumas vezes no ano só aqui para nós no Brasil. O problema é que tem um SAT em maio, gente. E acreditem se quiser, assim, tem um grande número de técnicos que ficam arrastando o projeto até sair a nota do SAT de maio, que sai em junho. Então imagina, em junho tem gente que ainda não definiu a universidade, né? E aí as famílias ficam malucas, extremamente ansiosas, nervosas, enfim, é complicado. Mas às vezes não tem o que fazer. Por que isso, né? Porque o técnico fica esperando um jogador melhor tirar uma nota boa ou uma nota melhor no SAT e fica esperando até a última hora para decidir. Então, por isso que é importantíssimo se preparar com bastante antecedência para que tenha as melhores notas possíveis já no ano anterior e tentar definir tudo com calma, né, com tranquilidade, para que tudo ocorra bem, mas às vezes não tem jeito. E é um cabo de guerra que eu também fico aqui com eles. Eu tento fechar o mais rápido possível, às vezes, para garantir, mas às vezes eu não consigo, porque o técnico realmente ele espera essa nota. Então lá aos 47 do segundo tempo, muita coisa acontece. O que é um grande problema, porque imagina, né? Mas enfim, eu tento aqui fechar tudo com antecedência, em alguns casos realmente não tenho o que fazer, né? Porque às vezes realmente não tem muita ferramenta para trabalhar, eu tento lutar pelo nível do jogador, né? Na marra, na força, e às vezes eu não consigo porque o técnico está esperando outros jogadores, mas aí quando sai a nota do SAT tudo acaba bem. Nunca ninguém deixou de ir, né? Por causa desse timing, mas o timing ele é complicado só para vocês né, entenderem aí essas dificuldades que o processo em si ele nos traz, tá? Então, pessoal, esse vídeo foi só para explicar para vocês como que, né, o processo funciona. Agora, como eu disse, estou na minha mais nova fase, meu mais novo desafio. Espero fazer meu melhor trabalho desde então. Quem tiver interesse ou quiser aprender mais alguma coisa, fique à vontade para entrar em contato. O nome da minha empresa nova se chama College Pro. O site já fiz, eu mesmo que fiz, é collegepro.com.br. Tem já lá o Facebook também, facebook.com/collegepro.com.br. Tem o Twitter também e o Instagram, que é college.pro. Então, assim, tem o blog também, pessoal, que o blog é mais para ter esse tipo de informação para vocês lá disponível de graça, para ajudar quem quiser. Meu objetivo aqui é fazer vários outros vídeos para poder ajudar, né, o quanto mais gente puder, com informações sobre todos esses detalhes. É que é bastante detalhe, né? E tem outras questões também, e que vou fazer mais vídeos explicando cada um desses detalhes. Quem tiver sugestão também me manda. E, bom, fico à disposição para vocês, para ajudar quem tiver interesse. E, bom, deem uma olhada lá, eu sigo de volta, adicionem, né, o telefone, né, meus contatos estão todos lá. E, bom, acho que por hoje é só. Obrigado, gente, e vai Brasil!